Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Eu tinha falado para vocês semana passada que o Bitcoin tinha atingido, ele tinha atingido mais ou menos essa zona aqui. Eu tinha falado que era possível que nós fizéssemos um topo duplo. Falei que pelo menos a região dos 72 mil aqui poderia ser testada, né? Acabou que ele chegou bem próximo disso, 71.800 aproximadamente, 700 e pouquinho. Chegou bem perto da zona que eu tinha falado que era a mínima para ele testar. Só que nesse momento, observa, a gente já entra num estágio de super trend negativo, né? Então, esse cenário aqui não é um cenário muito legal. Olhando em questão de Fibonacci, justamente rejeitamos a 786. Eu tinha citado que a 786, né, poderia ter se retestada. Até falei de uma possível operação aqui, se não me engano, né, que eu fecharia na 786. Achei bem interessante essa operação, passei para vocês. Mas e agora? O que a gente pode tirar de positivo disso aqui? Vou retroceder uns passos, vamos dar uma olhada nas notícias e a gente já volta para cá. Primeiramente, gráfico do Bitcoin. Eu acho isso aqui uma grande loucura. Esse gráfico de dominância do Bitcoin, tá? Por quê? Claro, o gráfico de dominância do Bitcoin, deixa eu até ver se eu consigo abrir ele aqui. BTC.D, não é? Isso, Market Cap Dominance. Você vê que nem tá igual o gráfico dele. Ah, não, tá assim. Esse gráfico aqui. Alguns analistas estão defendendo um cenário de um triângulo ascendente. Show. Só que eu não gosto muito da ideia de você ignorar isso aqui. Porque isso aqui, embora não seja fechamento, significa movimentação, tá? E o Felipe não gosto. Não gosto. E se você puxar do jeito correto, você vê que já virou um triângulo simétrico, né? Triângulo simétrico. Então, dentro dessa situação aqui, pode ir para cima ou para baixo, certo? Mas o problema de você querer analisar a dominância agora é que o Bitcoin ele já não é, ele pode ser o mais importante do cenário, mas ele não é o único a ter um destaque positivo, mesmo num cenário de halving, onde a produção do Bitcoin vai ser cortada pela metade, muitas criptos vão subir junto com o Bitcoin. Porque a gente tem as criptos que sobem junto e as criptos que sobem quando ele para de subir. Né? O Ethereum é uma cripto que sobe junto com o Bitcoin. A Link é uma cripto que sobe junto com o Bitcoin. A BNB é uma cripto que costuma subir junto com o Bitcoin. E aí ela vai contrastando essa dominância junto com o Bitcoin. Houve uma época, nos halvings anteriores, que o Bitcoin subia sozinho e estagnava. Aí as outras criptos vinham depois. Isso não acontece mais. Ele vai subir, ele vai arrastar um monte de cripto junto com ele. Quando ele chegar em um patamar de estabilidade, aí outras criptos, outros projetos menores, outros projetos diferentes vão começar a ganhar destaque também. Mas ele tem os destaques iniciais que ele arrasta junto com ele. Então, a minha opinião, a dominância é interessante? Deve ser levada em consideração? Deve, mas não com todo o peso, né? Você não vai analisar um gráfico de altcoin ignorando tanta informação assim, né, do market cap apenas para dizer que o Bitcoin está em uma posição boa ou não. Eu acho que existem ferramentas melhores para a gente analisar, tá? Dado esse pequeno disclaimer, sigamos. Outra notícia interessantíssima. Situação do renascimento das DeFi. Eu sou um dos caras que nunca deixou de acreditar em DeFi. Tá? A ideia de você manter suas criptos em staking, principalmente naquele cenário mais crítico, é genial. A gente ganhou muita grana aqui com a Cake, que eu falei para vocês deixarem stake, com a Atom, que também começou a entrar em processo de staking junto com a gente. Então, quer dizer, a gente ganhou uma grana legal em DeFi e eu continuo acreditando em DeFi. Tá? Principalmente porque quando tudo subir, vai começar o segundo período do medo. E aí no período do medo, pô, subiu demais, mano. Isso aqui vai cair em alguma hora. Aí começa os teoremas do caos de quando que o Bitcoin vai começar a cair. Nesse cenário, as DeFi são sempre positivas. Por quê? Todo mundo vai querer jogar no seguro. Então eu vou pegar minhas criptos e vou deixar ali rendendo. Quando for para vender, eu vou conseguir vender com lucro mesmo que eu venda tarde.
E aí nessa brincadeira a gente tem diversas criptos, Matic, Ethereum, as próximas que vão sair ainda, né, a própria Atom, a Polkadot, então tem muito DeFi. Eu particularmente gosto muito de DeFi, tá? Conheço quem vive só de DeFi, mas aí tem que ter muito para poder render muito, né? E recomendo bastante, né? A notícia é que ela fala muito sobre o crescimento das DeFis, então vou deixar também na descrição para vocês darem uma olhada. Por fim, cara, isso aqui me interessou bastante, tá? CVM aprova lançamento de contratos futuros de Bitcoin pela B3. Felipe, mas não é só operar pela própria Binance usando meus dólares? Dá para você fazer. O problema é você conseguir declarar aquilo ali. E eu não sou a favor de você não declarar, obviamente. Porque ali na Binance vai exigir um cálculo muito mais, como é que eu posso dizer, detalhado seu, né? Vai ter que trabalhar um cálculo ali muito mais forte. E alguns aplicativos de contratos futuros, né, de traders, eles já oferecem plataforma para que você faça esse cálculo automaticamente. Então, pra gente que tem que ficar calculando 1 milhão de coisa todo santo último dia do mês para pagar DARF, é interessante um contrato futuro diretamente pela B3, né? Claro que vai ter que dar uma olhada em como é que isso vai sair, esperar ver como é que vai ser, porque tudo é liquidez, né? Você vai ter liquidez o suficiente pra gente fazer uma operação saudável aqui, e aí essas coisas só na prática que a gente vai conseguir bater de frente mesmo e ter toda essa noção. Mas pra mim é interessante, certo? Muitíssimo interessante, diminui muito a quantidade de trabalho, tá? Voltando, todas essas notícias estarão na descrição. Vamos diretaço aqui pro gráfico. O que a gente viu de mais importante essa semana? Depois que a gente buscou a 786, ele entrou em um processo de negação à alta. Ou seja, embora os indicadores estivessem extremamente positivos, o volume foi pouquíssimo e a gente não rompeu a 786. O que isso quer dizer, Felipe? Bom, quer dizer que a probabilidade agora de queda é altíssima. E o problema dessa queda é o seguinte: já que a gente não formou um topo duplo, ou seja, a gente não fechou acima da 786, porque se fecha acima da 786, mesmo aqui perto da zona de 72 mil, era considerado topo duplo. Tudo que parece é. Outra premissa do gráfico. Então seria considerado um topo duplo. Um topo duplo, como eu havia dito para vocês, aumentaria a probabilidade de uma lateralização aqui, o que daria para a gente uma oportunidade deliciosa de operar esse vai e esse vem aqui, igual fizemos com a Link durante muito tempo. Só que isso não aconteceu. Ele tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes romper a 786 e falhou nas 5. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que o gráfico não está afim de fechar acima de 71 mil. E aumenta consideravelmente a probabilidade dele buscar. É tipo assim, eu fui na casa de alguém, bati a primeira vez na porta, bati a segunda vez, gritei a terceira vez, chamei a quarta vez, tô gritando a quinta e ninguém vem. Qual é a ideia? Eu vou embora. Parece bobo o exemplo, mas é basicamente isso na lógica. Então, nesse momento, o Bitcoin ele está consideravelmente num quesito de probabilidades destinado a buscar a região do fundo. Qual é a região do fundo? Bom, primeiramente, 60 mil dólares por unidade é o próximo suporte do Bitcoin, certo? Então, a gente tem um volume que deixa a gente ter uma noção de que a movimentação, por mais que tenha sido positiva, não foi uma movimentação feita por grandes players, né? O volume demonstra que o varejo pode ter sido o grande impulsionador dessa segunda pernada de alta. Nós tivemos um topo que não rompeu a zona da Fibonacci, né? Parando justamente próximo, mas não com um caráter visível de topo duplo, tá? E a possibilidade de buscarmos um novo fundo acaba sendo complexa. Claro que nessa história a gente tem o ponto onde a gente liga as linhas de tendência. Então, para subir a partir de agora tem que romper essa linha de tendência. Mesma coisa, para cair tem que romper essa segunda linha de tendência. O que esse desenho parece para vocês? Exatamente. Bitcoin, assim como diversas outras criptos, a gente vai dar uma passeada por elas,
está formando um triângulo simétrico. E por que que isso é ruim? Porque um triângulo simétrico não deixa a gente saber se vai subir ou se vai cair. Diferente de um triângulo ascendente, que a gente sabe que a probabilidade maior é romper para cima, ou um descendente, que a gente sabe que a probabilidade maior é romper para baixo. Num triângulo simétrico, amigo, quem sabe é Deus. E aí que mora o perigo, tá? A parte interessante é o seguinte: cada vez que o gráfico tocar um fundo, a gente compra e estopa o fundo anterior. Tocou aqui, é compra e estopa aqui. Tocou aqui, é compra e estopa aqui. Comprou aqui, tocou aqui, é compra e estopa aqui. Por que isso? Porque se subir, a gente vai ter pego todos os melhores fundos. Se for estopado, a gente vai ser estopado com quantidades bem pequenas. Quantidades bem tranquilas, que a gente pode lidar em um cenário de trade. Porque qual é a premissa de você operar esse tipo de gráfico aqui? É o seguinte: quando ele faz o rompimento, você vai entrar no rompimento do último topo, estopar o último fundo e deixar o gráfico correr à vontade. A ideia é que ele faça a pernada da primeira impulsão a partir do rompimento, seja para cima ou seja para baixo. Isso considerando que o rompimento seja aqui, tá? O rompimento pode ser em qualquer área, eu só estou imaginando que o gráfico vai ficar de lenga-lenga com a gente até o final. Então, num cenário que rompe para baixo, depois de ter tocado até o final disso aqui, levando aí até abril, o que bateria inclusive com o halving, devolveria o gráfico para $50 mil, isso rompendo para baixo. O que seria até interessante para a gente comprar bastante. Para cima, já colocaria o gráfico numa região de $80 mil. Então a gente vai marcar os 80 mil e a gente vai marcar os 50 mil. São as duas zonas, imaginando que o gráfico vai levar essa movimentação até o final, que podem ser retestadas no rompimento para cima ou no rompimento para baixo. Mas eu acho interessante a gente sim, né, gastar nosso tempo esperando esses fundos, comprando sempre nesses fundos e estopando o fundo anterior, porque se romper para cima a gente vai ter feito ótimas compras em ótimos cenários, tá? Dado todos os indicadores que nós temos, mais o desenho gráfico do triângulo, fica bem nítido que a possibilidade de cairmos para a próxima semana é altíssima. Então esperem isso, beleza? Dito isso, tem algumas criptos que eu estou de olho, tá? A primeira segue a mesma linha do Bitcoin, que é a Secret. Observa como ela fez uma movimentação muito interessante em um cenário de rompimento, retestou, subiu, porém não teve força para continuar subindo. Voltou, buscou lá embaixo, retestou a 618 e dessa vez começou a cair. Para mim, vale sim uma entrada abaixo disso aqui, um stop obviamente acima, fica um stop bem feio. Mas se o Bitcoin começar com essa nova movimentação, pelo menos essa região aqui a gente busca em uma operação vendida aqui, tá? Operação vendida aqui que pode render pra gente a uns 30% aí brincando, tá? O stop acaba sendo meio longo, mas a gente vai correr esse risco sim, pelo menos se continuar desenhando essa situação aqui. Para mim parece bem interessante, dado que esse rompimento aqui foi descontinuado. Então, se esse rompimento foi descontinuado, a ideia é que o gráfico busque mais força aqui embaixo, tá? Para voltar e testar de novo. Então, para a gente é interessante uma situação como essa. Segunda é a Meter. A Meter é uma que eu tô de olho, mas sendo bem sincero, eu acho pouco provável que essa operação aqui mantenha-se. Mas eu tô de olho porque, bom, já vi muitas situações como essa. Observa como aqui era a principal zona de compra da Meter, né, desde antes. E aí ela subiu, fez toda a alta que ela tinha que fazer, tá? E aí voltou para retestar justamente esta zona que compreende $2, né, 1,80, $2, 1,70, $2. Se ela segurar aqui, ou seja, mesmo num cenário onde o Bitcoin faça uma contração até a base inferior ali que a gente tinha conversado do triângulo, ele segurar nessa zona,
né, a Mither ela não entregar uma queda muito exponencial, parar bem nessa zona de compra dela, vale ficar de olho. A probabilidade disso acontecer acaba sendo baixa, porque numa movimentação de 20%, de 5% do Bitcoin para baixo, essas criptos geralmente caem em 50%. Mas, como é uma zona de compra muito forte, talvez o gráfico segure aqui. Na dúvida, eu tô de olho nela. Se me der uma oportunidade de montar posições entre 1,80, 1,70 e 2 dólares, acho que vale a pena sim. Acho que vale a pena porque aqui, num cenário onde o Bitcoin volte a subir, pelo menos metade da movimentação ela entrega, né? Então, numa operação bobinha dessa aqui é 70% que a gente está botando na mão, tá? Então, tô de olho nela e acho que você também deveria. Em terceiro lugar, o Ethereum, que segue a mesma linha do Bitcoin. A diferença é que ele sofreu muito mais agressão dessa queda, né? Você vê que ele não recuperou, inclusive essa é uma das evidências claras de que o Bitcoin não subiu forte o suficiente, porque o cara que mais segue o Bitcoin, o melhor amigo dele, o brother do peito, não acompanhou, tá? E fica nítido pra gente que o Bitcoin tá com alguma coisa ali que não vai deixar ele subir. Porque se o Ethereum não subir, o Bitcoin também não vai. Pelo menos em questão de probabilidade, é isso que a gente tende a pensar. Só que o Ethereum ele já está bem mais próximo aqui de uma resolução no seu triângulo simétrico, tá? Há quem esteja desviando esse triângulo daqui. Mas aí a gente entra naquela problemática que eu falei no início do vídeo, que eu não posso ignorar isso aqui, pelo menos na minha visão, tá? Eu não estou dizendo que o método de outros operadores é ineficaz. Mas eu vou usar aquilo que está funcionando para mim há anos. Então eu não ignoro movimentação nenhuma. E não ignorando movimentação nenhuma, nós temos justamente esse cenário aqui. Felipe, se romper para cima, pega na máxima e provavelmente fecha no super trend, o que para mim não é tão legal, não quero pegar a superação para cima não. Eu queria pegar a superação para baixo, que a gente ia buscar lá embaixo, perto de 2.200. Num cenário onde o Bitcoin vai buscar 50 mil, pelo menos 60 mil de novo, ver o Ethereum a 2.200 acaba sendo bem factível, tá? Bem factível. Seria uma bela de uma debandada aí. Mas eu tô de olho. Aqui para cima talvez eu pegaria, mas com stop bem minúsculo, entendeu? Porque o lucro na mesa aqui não seria um lucro tão agradável assim. Seria bem pouco. Eu acho difícil o Ethereum romper essa máxima aqui agora, em um cenário onde o Bitcoin também não rompeu a sua máxima, tá? Então, dentro desse cenário, eu acho que o Ethereum é muito mais eficaz pra gente numa operação vendida do que numa operação comprada. Mas é isso. Acho que é basicamente o que a gente tem para analisar. Tem muita coisa pra gente estudar. Vamos ver como que o gráfico vai se comportar, principalmente no fechamento. Essa zona dos 70 mil tá segurando o gráfico. Eu acreditei que a zona, que o semanal ia deixar uma movimentação muito mais expressiva do que realmente deixou, tá? Mas é o que ele quis, é como ele funciona. A gente não movimenta muito o gráfico, a gente só interpreta ele. Dando uma última olhada rápida aqui no 4 horas, vamos ver que tipo de movimentação ele está desenhando aqui. Ó, aqui já teve um topo duplo no 4 horas, bem confirmado, mas deixou um fundo ascendente. Que significa que uma perda desse fundo aqui já pode dar uma operação vendida, tá? Pode dar uma operação vendida. Que aqui ele está estreitando bastante o gráfico. Bem que para cima nem vale a pena. Para cima tá quase uma cunha, né? E aí eu ignoraria muito dos pavios. Mas dá para você pegar essa base inferior aqui, porque de repente rompeu, retestou, já vale uma venda aqui. Porque deve buscar pelo menos esses fundos menores ali em 66, tá? Mas no geral, tá formando um belíssimo topo descendente em relação ao topo anterior. Por que um topo descendente e não um topo duplo, Felipe? Porque não rompeu a zona da Fibonacci. Ele parou uma zona antes da Fibonacci. Então isso aumenta consideravelmente a nossa probabilidade de um topo descendente.
tá? Deixa eu dar uma olhada nos indicadores. Dá uma olhada nele. Nuvem de Ichimoku. Isso aqui não é legal, tá? Nem um pouco. O rompimento da linha azul com a linha vermelha simboliza mais ou menos duas médias que se encontram e a média de curto prazo corre abaixo da média de longo prazo, né? Meio que deixa entender que uma movimentação negativa está a caminho. Isso acontecer aqui não é legal. Observa enquanto todo o cenário de alta ocorreu, que a linha azul sempre ficou bem distante da linha vermelha. Mesmo quando lateralizou, a linha até chegou próxima, mas não chegou a romper. O fato dela ter rompido aqui já deixa a gente meio tristonho, meio levemente preocupado. A parte interessante é que num eventual novo toque, a gente já vai estar dentro da nuvem, o que é interessante para comprar, para adquirir bastante coisa. A parte não muito interessante é que buscando lá embaixo em 50 mil estaremos abaixo da nuvem. E aí nunca é legal operar abaixo da nuvem. Semanal em sua completude está muito bem, 4 horas. É, 4 horas já está bem num cenáriozinho de queda mesmo. Você vê que ele já, ó, olha como é que eu gosto desse indicador pela força que ele tem em mostrar a movimentação. Observa que o gráfico, justamente nesse engasgo aqui, falhou em romper, tá? E aí, nessa falha de romper dele, as linhas já se cruzaram. Então, para isso aqui ser uma movimentação negativa, não custa nada. E eu tinha falado justamente aqui, né, que poderia ser o fim da operação no 4 horas. É justamente a base da nuvem. Então, nuvem de Ichimoku mostrando aí pra gente que uma movimentação negativa no Bitcoin está com probabilidades altíssimas de acontecer. Certo, meus amigos? Então acredito que é isso. A gente conseguiu passar toda a ideia que a gente tinha. Lembre-se, por gentileza, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai tirar, sim. Para você fazer isso aqui do mesmo jeito que eu faço, o meu livro tá na descrição. A gente passa passo a passo de tudo isso aqui, certo? Mais uma semana que a gente teve uma bela leitura do Bitcoin. Falei para vocês que não ia romper, falei para vocês que ia tocar entre a 786 ali e a zona dos do topo histórico aqui, e foi o que aconteceu. Então foi uma bela leitura, uma bela interpretação nossa novamente. Porém agora a gente tem esse novo evento e aí a gente vai precisar que esse evento aconteça, né, continue seguindo o caminho dele pra gente ver a magnitude disso aí, positivamente ou negativamente, tá? E no mais é isso. Valeu, muitíssimo obrigado se você ficou até aqui. Tamo junto.